É porque eu acho até uma certa sacanagem estão fazendo com o Roger. Tudo bem, o trabalho dele tem críticas, o torcedor de São Paulo não está feliz, o futebol não é dos melhores, mas eu acho uma sacanagem o que fazem com ele. O desrespeito que tem com o Roger também. Ele não é um técnico qualquer, ele tem uma história no futebol brasileiro, tanto como jogador como técnico, e eu acho desrespeito, cara. Você tratar ele dessa maneira, ironizar, criticar toda hora, quando você precisa dar um respaldo, um respeito e um apoio. Então, acho, às vezes, que o torcedor tem sua razão de criticar. O futebol de São Paulo não é dos melhores, mas talvez passa um pouco do limite quando o time precisa de um apoio. Na minha visão, essa questão com o Roger. Então, o Pedro Gomes, em cima disso, está perguntando, depois do jogo de ontem, atuação, resultado, a pressão diminuiu ou aumentou? A pressão, ela segue igual. Ela segue igual. Ontem o São Paulo ganhou, ponto. Se o São Paulo tivesse empatado com o Higgins ou perdido para o Higgins, o vendaval ia estar, a árvore ia estar balançando. E aí o jogo do Vasco passaria a ser decisivo. Então, assim, a gente volta naquela estaca. Ganhou, botou ali mais R$10 de gasolina, subiu um pouquinho o tanque. Jogo do Vasco, ganhou no Rio de Janeiro, opa, subiu mais. Então, assim, o Roger trabalha no limite sempre. No limite da aceitação do torcedor do São Paulo. Então, assim, isso incomoda o Roger? Incomoda a comissão técnica? Incomoda a diretoria do São Paulo? Sim, incomoda. Porque o trabalho é aquela coisa, a crítica da rede social, o mundo da rede social é um, o mundo do dia a dia do CT é outro, com a questão do trabalho, com a questão da tentativa de melhorar o time, de achar o time, o time certo para você poder ter uma base ali e está se buscando muito isso com os dois pontas, com o tripé de volantes. Muita gente tem questionado isso, fica muito aberto o time, é trabalhado isso e dependendo do adversário você se expõe um pouco mais. Ontem era um adversário mais fragilizado, você se expôs, contra o Cruzeiro você arriscou. Então, assim, é um trabalho que não tem jeito, não tem mágica. Pelo que eu ouço lá nos bastidores do São Paulo. Não tem mágica. É dia a dia, tem que dar tempo. Só que não há tempo hoje dentro da torcida do São Paulo, que quer e deseja a mudança, principalmente pelo fato do Dorival estar no mercado. E agora torcida e, principalmente, aquela coisa do Morumbis que fala o corredor. Cardeais do Morumbi. Cardeais do Morumbi. Mas então, aí não é só a rede social, é a arquibancada também. Arquibancada. Tá. Assim, vamos lá. Quando você tem um treinador questionado, existe a fala da rede social e a fala da arquibancada. E eu sempre ouvi diagnósticos, independentemente dos times, pode ser grande, menor e tal, que quando o diagnóstico da arquibancada ele é negativo para o treinador, começa a se pensar numa troca. No caso do São Paulo, é o contrário. Eles trouxeram o cara que já estava demitido. Entre aspas, aliás, pegou, né? Ontem pegou bastante essa. Viralizou essa frase, repercutiu né? bastante, a gente, né? Pouco usa a carta Bruno Andrade aqui, mas quando a gente usa, repercute bastante. Repercute bastante, Engraçado. E aí o Roger chega demitido e você tem que fazer o caminho contrário. Então, assim, é uma situação difícil? É uma situação difícil. Mas os resultados vão... o Roger vai depender muito, São Paulo vai depender muito desses resultados em relação à crise de mudança. E ele perdeu o Marcos Antônio. Marcos Antônio, vamos lá. Ontem ele sai no primeiro tempo e causa uma preocupação. Sei. Conversei ontem com pessoas que estiveram no vestiário, estiveram com o Marcos Antônio, e ele vai fazer exames para poder ver a gravidade, que tipo de lesão que é. Mas é bem numa hora que ele dá esse passe. Aí ele coxa, sente, né? Ele sente a coxa direita. E assim, o que me disseram é que o Marcos Antônio, na hora, ele sente um impacto ali na coxa e não fica no jogo ou pede para sair, pensando no seguinte, cara, pode agravar isso aqui. Acerto ele. Pode agravar. Então, assim, foi algo que, na visão de quem esteve com ele no vestiário e quem esteve com ele pós-jogo, foi algo do sentido, vamos esperar o exame acontecer, mas não se acredita muito que seja algo grave. Algo assim, tipo, muscular, vai ficar um tempo fora. Então, assim, o São Paulo hoje acredita, ou quem está ali no
no entorno do Marcos Antônio, acredita que é algo não tão grave assim. Mas vamos aguardar os exames. Os exames vão apontar. Ah, mas será que contra o Vasco ele vai viajar, vai jogar contra o Vasco? Eu não acredito. Acho que ele vai ser desfalque no sábado contra o Vasco, até pela proximidade do jogo. E é mais na coxa também, né? Ele tem que estar treinando já a Vera amanhã. Sim. Ou depois de amanhã, que ele vai fazer o exame. Então, assim, acredita-se que não seja algo grave, mas vamos aguardar. Não é aquela coisa de ficar 1 mês parado, 2 meses parado. Vamos aguardar. Até porque, assim, tem diversos graus quando a gente fala de lesão na coxa, né? Se for grau 1, você fica uma semana, no máximo 2. Se for grau 2, 3, aí você fica até 1 mês, né? O Hernan falou que não deve ficar 2 meses parado, então não deve ser um grau 3, por exemplo. Não sei, né? Mas o ataque está funcionando, o Caleri voltou muito bem, 2 golaços na partida, vitória em casa, liderança no grupo. Não sei mais o que falar para você, Tudo para comemorar, Cici. Não, o ataque funciona, mas também lá atrás o ataque cardíaco também, né? Porque, assim, é um time que se O ataque cardíaco. Exatamente. Então tem os 2 tipos de ataque. O time do São Paulo... Assim, o São Paulo tem ótimos jogadores, já demonstrou isso, já foi líder do Campeonato Brasileiro. A questão é o seguinte, é um time desconfigurado. É um time que não inspira confiança. Parece que é bater na mesma tecla, gente, mas é assim, não é nada de perseguição, longe disso. É uma opinião de torcedor, obviamente, analisando aquilo que você vê do São Paulo e aquilo que a gente almeja. Porque, queira ou não, aqui nesse programa a gente é zoado também, se perde. Lógico, é mais zoado do que qualquer coisa. Sair de cadeira de roda, então eu não quero sair desses negócios aí. Eu quero ser campeão, eu quero levar a taça, eu quero chegar aqui, virar cambalhota, virar pra trás, igual o Arthur E se o fez. Roger ganhar com o São Paulo a Sul-Americana? Eu venho fantasiado de Roger. Eu venho fantasiado de Roger, porque assim, ou caracterizado de Roger, né? Nada assim, porque tudo é zoeira, mas o São Paulo ele não inspira confiança. Por isso que é essa decepção com o futebol apresentado. O Roger chegou debaixo de desconfiança. Beleza. Se ele chega e mantém um padrão, consegue colocar o São Paulo ainda mais nos trilhos, beleza, íamos estar rogerizado aqui, machadado. Só que ele chegou, deu uma machadada, rachou a madeira no meio, cada um para um lado. Momento de poupar. Agora Marcos Antônio, melhor jogador de São Paulo. E Deus nos acuda. Dá então, voto assim, de confiança para ele, sim. Não é questão de voto. Já teve 9 votos de confiança, Du? Que isso? 9 jogos. 9 votos de confiança. Então, 9 jogos, e aí? Ganhou 6, Cici. Mas piorou! Mas ganhou, Cici, porra. Mas piorou o rendimento. A questão o que nós estamos vendo lá na frente, almejando no futuro. Sabe o que é? É ser zoado. Tá ganhando, tá ruim. Tá perdendo, tá ruim. Tá tudo ruim, Cici. Minha mulher falou que eu não dou pausa. Sei lá. Olha, é uma situação só no São Paulo. Quem viu ontem o nome do Crespo, depois que o Roger foi anunciado em pleno estádio, Crespo e a foto, a saída do Crespo, ela até hoje produz efeitos no trabalho do Roger, que não se desenvolve, que não anda, que não flui. Olha, esse é o momento. Olha aí. Não é? Aí apresenta o treinador de São Paulo e na sequência, olá! Caleri, agora, Crespo. Você vê como que tá em sintonia. Eu acho que não passaram pra assessoria com o Crespo saiu. Olha lá, de novo, Crespo. Já é mais de um mês, O Rui Costa assumiu a bronca e esqueceram de avisar pro São Paulo. Mais de um mês. Gente, não é ato falho, não é possível. Não é. Sai o Roger, apresentado, treinador, com o seu time escalado para a Sul-Americana contra o O'Higgins e entra Crespo. O certo era perguntar pra pessoa que fez isso. Se Mas fosse no Por Corinthians, que o Rui já tinha Costa e o CPI. presidente do São Paulo não falam sobre isso, não é? Porque eu acho que a torcida continua insistindo nesse assunto e ninguém mais fala, como se o torcedor fosse esquecer que o início do ano foi empolgante, satisfatório. Mas é porque também para eles tá beleza, porque assim, as críticas estão caindo tudo nas costas do Roger. O Roger está assumindo tudo isso daí. Nós estamos aqui sentando lenha que o São Paulo não está jogando bem por questão tática, o comportamento dos jogadores, o esquema que o treinador colocou. Então, assim, tá confortável para eles também. Eles fizeram a baboseira lá e agora o treinador assumiu. Mas ele tá jogando com o Luciano e com o Caleri, como você pediu aqui. Ele tá jogando com os dois. Mas a questão que eu tô falando é Mas da o maneira Danielzinho só entrou no confortável. time porque o Marcos Antônio machucou. Então,
É maneira confortável que está a diretoria. Por quê? O Roger, queira ou não, está sendo um para-raio das críticas. Por quê? O presidente não aparece, diretor não aparece, ninguém aparece. Agora, lá no vestiário, tem videozinho de comemorando, e vamos, que aqui é São Paulo, aqui é São Paulo. Aí é São Paulo dentro do vestiário, porque dentro do campo quase tomou gol do Horríveis, hein? E ia ficar mais horríveis aí. Foi anulado, mas foi falta, Como uma ação ruim, né? Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo está perto de anunciar o patrocínio aí com a Seguros Unimed, né? Que é Unimed Seguros no caso, que vai estampar a barra traseira. O acordo vai ser até 2030, rendendo 15 milhões de reais aí para o São Paulo por ano, né? O acordo total até 2030 dá 75 milhões ao São Paulo, né? Por ano dá 15 milhões aí. Restam detalhes para o acordo e para a votação do Conselho Deliberativo, então ainda tem alguns detalhes, né, importantes aí, para depois ir para o Conselho Deliberativo para ver se aprova ou não. Então tem que aguardar alguns detalhes aí. Esse contrato com a Unimed, cara, a gente comentou aqui já sobre isso, o São Paulo tinha conversa com a Unimed aí desde o ano passado para ter esse patrocínio, só que toda aquela turbulência, aqueles escândalos no São Paulo que saíram do final do ano para cá, prejudicaram evidentemente, né? E agora tá um negócio encaminhado, só que tá encaminhado já tem algumas semanas também e até agora não fecharam. Como já colocou, ele tem alguns detalhes aí a serem acertados para depois ir para a votação do Conselho. Então vamos aguardar aí. Superchat aqui de uma pergunta do Alex. Bora. Ele perguntou se, já que trouxeram o Roger e trocaram o técnico não adiantar nada, o que você faria, se deixaria o Roger ou contrataria um Dorival, um Ceni da vida? O São Paulo não vai contratar ninguém, velho. O São Paulo vai contratar porque o São Paulo não tem dinheiro. Imagina se vai tirar o Rogério Ceni do Bahia. E não adianta chegar qualquer treinador que não tem comando, não tem força de comando, não tem respaldo da diretoria, onde a hierarquia não é cumprida. Não é assim que funciona, não é assim. Então você pode contratar o treinador que for. O treinador que foi mandado embora era um treinador que cobrava jogador, era um treinador que não aliviava em entrevista coletiva. É um treinador que via a realidade do clube, falava dessa realidade. Foi expulso, praticamente expulso do clube, sendo líder do campeonato. E aí eles trouxeram um treinador que é amigo do diretor de futebol há muito tempo, um treinador que se submete, que é marionete na mão dos dirigentes do São Paulo, marionete na mão dos jogadores. E se você for trocar o treinador, provavelmente essa mesma diretoria que vai escolher o treinador junto com os jogadores, vai trazer um treinador do mesmo perfil do Roger Machado. Eu digo do mesmo perfil, marionete que se submete a ser fantoche da diretoria e fantoche dos jogadores. O Roger Machado chegou, colocou todos os jogadores que os empresários estavam reclamando de não ter espaço, ele colocou como titular. O São Paulo degringolou, porque o Roger Machado é um treinador fraco, além de ser um fantoche, é um treinador fraco. Então você percebe que não adianta, a saída não é essa. A primeira saída que eu faria, eu demitiria o Rui Costa, que para mim é o principal problema hoje do São Paulo Futebol Clube. Enquanto o São Paulo não profissionalizar as pessoas que estão lá, enquanto não for um clube profissional, enquanto não existir uma hierarquia, enquanto não existir uma hierarquia de a diretoria que manda no treinador, que manda nos jogadores, enquanto não existir isso, enquanto não existir comando, você vai trocar o técnico 150 vezes e não vai resolver absolutamente nada. O problema do São Paulo não é só treinador. Hoje é treinador também, porque o Roger Machado é fraquíssimo. Mas não é só treinador. Está muito longe de ser só treinador. Exato. Cara, o cara já chegou, o Roger já chegou com um complô contra. Sim. Um complô contra. Não sei quais são os motivos do complô contra, pode ter diversos motivos, tá? Porque quando ele foi cogitado no Corinthians, ele sofreu muitos ataques racistas na internet. E aí, sem fazer nada, bom treinador bom. Aí ele vai para o São Paulo, também é recebido de uma forma nociva. Uhum. Ele está um mês no trabalho lá. O São Paulo está jogando aquilo que todo mundo esperava? Não está jogando. O Crespo foi mandado embora de uma forma injustificável? Foi. Estava em primeiro lugar no campeonato. Não poderia ter mandado embora o Crespo naquele momento. Mas o Roger não tem nada a ver com isso. Ele foi contratado para ir para lá e aceitou. E aí os caras não dão
tempo para ele colocar o trabalho dele, que ele tem. Ele pensa completamente diferente, ele pensa futebol diferente do Crespo. Ele tem um modo de desenhar o time diferente do Crespo. Para contratar um treinador para ficar fazendo a mesma coisa que o Crespo fazia, não manda o Crespo embora. A torcida tem que entender isso. A torcida tem que entender que foi contratado um outro treinador que pensa diferente. E o cara está tentando colocar um estilo tático, um desenho tático do jeito que ele gosta que o time jogue. Tá? E às vezes consegue, às vezes não. Ganhou bem do Cruzeiro, ganhou fora, ganhou ontem em casa na Sul-Americana. Cara, ganhou. Cobrar um melhor futebol, você tem que cobrar com o tempo. Um mês de trabalho. Aqui no Brasil, que não dá tempo nem de treinar 3 dias, é um mês, mas você não treina 3 dias. Ontem ele falou que estava treinando com jogadores andando. Mas não é só ele, né? Vários times fazem isso. Então. Eu peguei a sequência aqui. Ele estreou contra a Chapecoense, certo? Certo. Ganhou. Aí, Red Bull Bragantino. Ganhou. Fora também. Aí tem mais o outro jogo, próximo jogo. Ele perde do Atlético Mineiro fora, que até onde eu lembro tem um histórico de derrotas São Paulo é do São Paulo, do Atlético Mineiro. Ou seja, resultado normal. 1-0 para o Palmeiras, um resultado também normal. Empatou com o Inter no Beira-Rio, absolutamente normal. Ganhou de 4 do Cruzeiro, ganhou do Boston River. Aí perdeu do Vitória no Barradão, que, ok, para um time que está pensando na parte de cima não poderia, mas é no Barradão. E aí início de campeonato, os caras são empolgados. Enfim, e aí ganhou do O'Higgins. A gente está vendo um torcedor vaiar esse treinador por esse desempenho aqui. Porque, assim, uma coisa é se o São Paulo tivesse o elenco do Flamengo, do Palmeiras. E tivesse esse tipo de resultado. Aí você fala, pô, tá ganhando, só tá ganhando, mas tá jogando mal, tá passando. Ok. Agora o São Paulo tem um monte de limitação. Jogou rodando o elenco contra o Boston, jogou ontem com uma parte do time titular, uma parte do time reserva contra o O'Higgins. Até por conta de um revezamento, o Luciano já não jogava há um bom tempo, teve que jogar agora. Então, com esse desempenho, com esses números, quem tinha que estar sendo vaiado, se você quiser vaiar alguém, o São Paulo quer vaiar alguém, é gritar, ei Rui Costa, ei Rafinha, e não Roger Machado. Porque são esses caras que estão deixando a torcida chateada. Tem também o ei Rui Costa e Rafinha. Sim, tudo bem, então é só porque o vaiar o Roger tá lá sem culpa nenhuma, ele não derrubou o Crespo. Do jeito que fazem, parece que ele ligou pro Rui Costa e falou, derruba esse cara aí que eu vou trabalhar. Não é assim que funciona, não foi assim. Então por que o Roger Machado está sendo perseguido nesse nível? Eu entendo que o Roger Machado não teve um grande trabalho. Quando ele chegou, eu entendo a rejeição, mas até agora os números dele são bons. São bons. Então, não são ruins. De fato, os números, o desempenho se pode discutir e tal, mas... E a torcida quer o quê? Que ele ceda à vontade da torcida? Que ele mude? Aí, assim... Não, isso sim. A torcida gostaria mesmo que ele não apostasse no tempo todo nos pontas, mas enfim, mas é como ele joga. Sim, trouxe o Arthur por isso, né? Porque não tinha ponta no São Paulo. Tanto a torcida está pegando no pé disso que o São Paulo teve um prejuízo e tem gente já relacionando uma coisa com outra. É o tipo de jogo dele. O que aconteceu? Ainda no primeiro tempo, o Marcos Antônio sofreu uma lesão, uma contusão, numa puxada de contra-ataque ali, ele vai, já sente a coxa, já sai. Lesão muscular do Marcos Antônio, vai virar desfalque. As primeiras informações dão conta de que é uma questão no músculo reto femoral e que ele pode só voltar depois da Copa do Mundo. E aí tem muita conversa falando, olha, peraí, desde que o Roger chegou já teve o Ferreirinha, que não jogou ontem porque estava com dores, o Luciano machucado, que agora voltou ontem, o Sabino, que não voltou até agora, e agora o Marcos Antônio com lesão muscular. Foi aí que o Roger respondeu que está tentando controlar a carga do time. Mas até isso está recaindo aí sobre o Roger. Fato é que sem o Marcos Antônio fica ruim. Então você vê como o tratamento é diferente, né? Quando o Crespo tinha 13 caras no departamento médico, a crítica era lá no departamento médico. Era lá na fisioterapia. Agora com o Roger, que tem 3, 4 machucados, a culpa as críticas são em cima do Roger. Né? Para você ver como é tendencioso. Eu peguei mas aqui sem o histórico Marcos Antônio também. Enrola, hein? Não, é ruim, mas só para dar o ponto. Essa é a 4ª lesão do Marcos Antônio no ano. É verdade. Não é que foi a primeira. Não desse ano, né? Do ano passado. Não, ele teve aqui 16 dias fora no começo da temporada. Sim. Mais 6 dias fora depois também, no meio da temporada, e teve uma lesão de 17 dias. Essa é agora vai ser a 4ª parada dele. Não é a lesão grande, a 4ª parada dele. E na temporada 23-24 ele ficou 130 dias fora por conta de lesão. Então não é um jogador que nunca se machuca, se machucou agora. E eu repito, você sabe, Tironi, muito bem.
não falavam quando o Crespo voltou, tem que ver, porque o departamento médico do São Paulo não é tão bom, e na primeira passagem do Crespo, muitos jogadores se machucaram por conta do estilo de treino do Crespo, não tinha esse papo? Então agora tá tendo de novo, agora é culpa do Roger? Então, realmente, agora, tirando essa parte, tirando o culpar, achar o vilão, achar o culpa, o Marcos Antônio joga muita bola. Ontem o golaço, o primeiro gol, ele pôs a bola no peito do Caleri. Isso. E o Caleri leu a jogada perfeitamente de peito, no peito de futevôlei. De futevôlei eu tô entendendo bem agora, viu, Casal? Um peito de futevôlei pro Luciano fazer um golaço. Então, assim, foi muito... O Marcos Antônio joga muito e se realmente ficar fora, até fora da Copa, faz muita diferença. Olha só, como os tempos são diferentes, né? Bem diferentes. Só vou contar uma historinha só para mostrar. Lá em 82... equipes. E galera, o Roger, pra gente passar pro próximo tema, o Roger, acho que não dá mais. Eu acho até injusto com o profissional do Roger. Quem tem que ser muito mais responsabilizado por uma contratação irresponsável, sacana, safada, amadora dessa é o Rui Costa. Como eu falo aqui sempre, quem tem que ser responsabilizado e banido do clube é esse Rui Costa, que trata o São Paulo com irresponsabilidade, que trata o São Paulo com eu não tenho nem palavra pra falar aqui, que trata o São Paulo como se fosse a casa dele, um cara que toma as escolhas irresponsáveis, amadoras, sem o mínimo de profissionalismo, sem o mínimo de responsabilidade. Esse Rui Costa, ele precisa ser banido do São Paulo pelo que ele fez. O Roger tá passando por uma coisa que é desumano, chega a ser desumano. Eu quero o Roger no São Paulo? Não. Eu acho que o trabalho vai dar certo? Não. Eu queria o Roger no São Paulo? Não. Só que é desumano isso. E esse quem tem que ser responsabilizado é quem trouxe. É esse Rui Costa. Esse precisa ser banido do clube. Esse cara, ele tem que ser marcado pra nunca mais pisar aqui. Num momento tão emergente, de tamanha urgência, trazer um técnico que a carreira, o histórico não condiz. E aí, o Roger, não adianta. Todo mundo já viu que não adianta. Ele pode estar detonando no São Paulo. Ele pode estar fazendo um baita trabalho. Nunca vão aceitá-lo. E agora tá aí. Tá aí. Eu acho que ele tem que ser demitido agora. Porque a situação virou outra, não tem mais análise de jogo, análise de futebol. O que o Roger pode fazer de bom e de ruim, não tem mais isso. Acontece que a torcida abandonou, a bilheteria vai acabar, porque ninguém aguenta olhar pra cara do Roger Machado. Ele, pra mim, não tem mais o respaldo. Qualquer escolha que ele faça, se der certo, vão apontar outro erro. Igual, o meio de campo do Crespo funcionava muito bem. E o Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha, o tripé lá. Só que o ataque do Crespo era uma bosta. E a zaga do Crespo também era... A zaga do Crespo e a do Roger é igual. Sistema defensivo horroroso. E o Crespo tinha um meio de campo que funcionava e um ataque fraco. Pode ver. São Paulo só... O Marcos Antônio, Bobadilha e Danielzinho sempre eram os principais de todos os jogos. Sobrava um gol pra atacante lá, mas o ataque era fraco. O Roger, o ataque funciona muito mais que o meio de campo. Então não importa o que o Roger faça, agora ficou toda essa discussão. Ficou toda essa questão. Não vão aceitar de jeito nenhum. O Roger pode estar detonando do São Paulo, não vão aceitá-lo, porque os números dele nem são tão ruins. Nem são aqueles números horrorosos passíveis de demissão. Se olhar friamente, o Roger era pra gente esperar mais uns 2, 3 meses pra analisar o trabalho dele. Mas não, tem uma opinião pública aí, uma opinião midiática também de que o Roger já é pra sair agora, tem que demitir agora. E isso, eu como São Paulino, acho que tem, porque eu estou vendo o que tá acontecendo em relação à bilheteria. O Roger, a gente já sabe que não vai ter respaldo nenhum, que na hora que precisaria de mais pulso, mais força, de uma força de bastidor, não vai ter. Porque ele já está moralmente demitido, então isso afeta só o São Paulo. Vai afetar nos jogadores, porque os jogadores, acho eu, que vão perder acho que nunca tiveram talvez, isso eu não sei, tá? Mas pra mim, com um treinador demitido, você perde a confiança dos jogadores, a torcida já abandonou. Esse joguinho contra o Rickens era pra dar uma lotadinha ali. Não o torcedor mais fanático, mas o torcedor ali que vai com a família, que vai mais de boa. Um torcedor que não vai sempre, pega uma babinha dessa no Morumbi e vai lá pra dar risada, vai lá pra ver o São Paulo ganhar. Agora a torcida já abandonou. Então ficou uma questão muito problemática. E aqui eu não estou colocando à prova o trabalho do Roger Machado, por mais que eu não goste, concordo que não se justifica ter vindo pro São Paulo. Estou tentando fazer a análise a partir do momento que o Roger Machado chegou. Mas agora não adianta mais. Não estou falando do trabalho dele em campo. Estou falando da situação inédita, jamais vista antes no futebol. Pelo menos eu nunca tinha visto.
Um técnico já chegar, um técnico que a gente conhece chegar tão demitido dessa forma. Então, sem analisar o trabalho do Roger Machado, analisando o contexto da situação, ele precisa ser demitido quanto antes. Porque adiar cada vez mais isso, o São Paulo vai perder. Porque já não tem mais respaldo nenhum, acho que o time já sabe que ele tá demitido, os jogadores, a torcida abandonou, a bilheteria não existe mais, virou um problema muito grande. Mas, de novo, o maior responsável de tudo, tem nome. Nesse caso tem nome e é Rui Costa. Esse cara, escutem o que eu tô falando. Esse cara precisa ser banido do São Paulo. Esse cara tem que colocar um asterisco nele lá e falar: esse cara que ele nunca mais pisa no São Paulo Futebol Clube. Esse Rui Costa. Esse inútil, irresponsável. O que eu acho dele de verdade, eu não posso falar aqui. Acho que a maioria imagina o que eu acho dele. Qual que eu acho que é o trabalho dele, o nível de pessoa que ele é, que pra mim é o nível mais fuleiro possível. Esse cara precisa ser banido do São Paulo e é preocupante, dá nojo, o nível de força, de poder que um sujeito desse ganha dentro do clube. Me dá nojo. Acabou virando um desabafo, né? Galera, outra coisa que é inaceitável é esse Rafael Tolói, né? Não dá mais esse Rafael Tolói. Inacreditável, né? Tivemos a questão do Arboleda e esse Tolói é outro problema gigantesco que estamos enfrentando em relação a isso. Sabino precisa voltar o quanto antes pra jogar junto ali do Alan Franco. Não dá. Ridículo, né? Nós vemos jogadores como Tolói e Cédric Soares também voltando, né? Literalmente, né? O Tolói voltou pro São Paulo e o Cédric voltou pro time. Roger Machado já falou que o Mike foi realmente afastado por uma escolha técnica. Ele vai trabalhar com o Lucas Ramon e contra o Cédric. No próximo jogo já podemos ver o Cédric no time, porque o Lucas Ramon teve um vermelho patético, né, contra o Vitória. Patético, né, Lucas Ramon? Muito bom lateral direito, um vermelho patético, né? E aí nós vamos poder ver o Cédric Soares. Isso não dá mais, isso não é aceitável. Então o São Paulo precisa ir urgente pra cima do Vitinho, por exemplo. Jogador que o São Paulo queria de todo jeito na janela passada e que o São Paulo pode fazer uma nova proposta agora. Precisa fazer uma nova proposta. Uma vez que tem o Arboleda como moeda de troca, precisa empurrar esse Arboleda pra algum lugar. Daria pra tentar negociar com o Botafogo. Botafogo faliu. Botafogo, te digo, o Botafogo é muito caro e tal. Botafogo acabou. Botafogo faliu, pelo menos com esse Textor aí. Botafogo faliu. Então o São Paulo agora precisa ir buscar esses jogadores bons. Já conseguiu uma troca com o Arthur no Ferrarese lá. Conseguiu a troca, né? Supostamente, né? Foi tipo meio que uma troca do Arthur no Ferrarese, foi um bom negócio. Então aparentemente o São Paulo também tem portas abertas com o Botafogo. E agora que o Botafogo tá numa situação, nossa senhora, uma situação horrorosa, seria um momento, uma oportunidade para aproveitar bons jogadores. E aí teria, né, pelo esse cenário do São Paulo de afastar o Mike e contar com o Cédric, teria que tentar um Vitinho, né? Aí o São Paulo poderia trabalhar com o Vitinho e o Lucas Ramon na lateral direita. Uma possível troca do Vitinho no Arboleda, por exemplo. Usar o Arboleda como moeda de troca para tocar num Vitinho, por exemplo. Aproveitando a situação do Botafogo e aproveitando que o São Paulo precisa muito de lateral direito. E que o São Paulo tentou muito o Vitinho ultimamente, né? E pode tentar de novo. Eu falei, Botafogo é um time estranho. Tem bons jogadores como Vitinho, Barbosa, o Montoro, Danilo jogando uma barbaridade. Só que lá é horroroso, porque é um time muito estranho. Tem muitos bons jogadores, só que o time, esse fator externo está impactando direto. É um time completamente bagunçado, inconsistente por conta de tudo isso. Então o São Paulo poderia aproveitar essa oportunidade agora, para melhorar muito. Isso aí seria uma coisa muito viável, né? Pelo que nós estamos vendo hoje. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Um rumor tomou conta da web em relação ao atacante Luciano do São Paulo, o autor do golaço na partida de ontem na Sul-Americana, se tornou alvo de especulação de uma possível transferência para o futebol árabe novamente. Fomos atrás de mais informações para averiguar a veracidade dos fatos. O blog do São Paulo entrou em contato com uma pessoa do futebol do clube e obteve a informação de que não há nenhum clube com oferta ou que tenha procurado o São Paulo oficialmente. Luciano, por sua vez, já teve algumas chances de sair e deixar o SPFC e não quis. E pessoas próximas do jogador relatam que ele não tem qualquer interesse de sair, ainda mais tendo contrato com o clube até 2028. Ontem ele marcou seu gol de número 107 pela camisa do São Paulo. Alguém aí acha mesmo que Luciano deveria sair do tricolor? Deixe nos comentários a sua opinião.